Sou a Leide, tenho 31 anos de idade e nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre não desperdice a sua vida. Quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu desperdicei a minha vida. E uma coisa que não volta mais é o tempo. E se eu te perguntar quanto tempo de vida você ainda tem? Você sabe me dizer? É claro que não, porque é algo que não está sob o seu controle. Mas muitas vezes a gente desperdiça muito o nosso tempo. Então por isso eu quero falar com você hoje nesse vídeo, sem rodeio. Então já pega o seu chá, o seu café e venha me ouvir. Tem coisas na nossa vida que parecem ser tão pequenas, mas na verdade são um atraso de vida. E a gente só percebe isso depois de muito tempo perdido. Mas chega um momento que a gente acorda para a vida e vê como que a gente está desperdiçando algo que não vai voltar mais. E eu vejo que muitas coisas que atrasaram a minha vida não foram coisas grandes, não foram grandes erros, mas foram pequenas escolhas diárias que pareciam ser tão inofensivas, mas que trouxe um grande prejuízo para minha vida. E a gente costuma achar que o atraso de vida é só quando alguém faz alguma coisa errado. Sabe aquele ditado? Ah, a pessoa fez uma burrada que estragou a vida dela, mas nem sempre é. Tem coisas pequenas que a gente vai fazendo todos os dias, que isso vai destruindo a nossa vida, a gente vai desperdiçando o nosso tempo. Então quando chega um momento na nossa vida, igual eu já tô na casa dos 30, então a gente começa a pensar em muitas coisas. Pra mim, eu amadureci muito e tenho amadurecido. E a tendência é cada vez a gente ir amadurecendo mais, sabe? Então muitas coisas a gente começa a refletir e analisar. Então por isso que hoje eu quero falar aqui com você sobre isso. A maior parte dos atrasos na nossa vida, que a gente acaba desperdiçando a nossa vida, são coisas muito comuns. E eu vou te mostrar isso. O primeiro atraso de vida que a gente fica é tentando agradar todo mundo, sabe? Quando a gente quer tomar uma decisão, a gente começa a ficar com medo, fica pensando num julgamento, sabe? E a gente fica travada. Muitas decisões eu tomei baseado não naquilo que eu queria, mas baseado no que as pessoas queriam, para suprir a expectativa das pessoas. E a verdade, gente, eu sempre falo isso, cada pessoa, ela tá preocupada com si, porque todo mundo tem boleto para pagar, tem filhos para cuidar, tem casa para cuidar, tem marido, tem todos os seus afazeres para poder gerenciar, dar conta. Então as pessoas, a verdade é que elas não estão tão preocupadas assim com a gente como a gente pensa. São coisas na nossa mente, mas que nos paralisa. E eu perdi muito tempo da minha vida querendo agradar as pessoas, e isso é algo impossível de acontecer. Não tem como agradar todo mundo, a gente vai desagradar muitas pessoas. E muitas vezes você acaba se desagradando para poder agradar os outros. E na própria palavra de Deus vai dizer isso. Paulo vai dizer, acaso eu posso agradar a Deus e aos homens? Não tem como. Então a gente precisa decidir quem que a gente vai estar agradando. Então não fique preso em ficar agradando as pessoas. Eu falo isso de um lugar que eu já passei muito por isso, e eu luto constantemente contra isso, de abrir mão das expectativas alheias, a não ficar nesse lugar de ficar buscando agradar as pessoas, porque na verdade, no fundo, o que você busca, o que a gente acaba buscando é uma validação, uma aprovação. E aí você começa a se moldar, a se encaixar, a se diminuir para caber num lugar que as pessoas te colocam. E você acaba chamando isso de maturidade, mas nem sempre é, viu? Muitas vezes é um medo disfarçado. Porque a verdade é que ninguém vive o seu chamado, vive a sua própria vida tentando ser aprovado o tempo inteiro, porque igual eu falei com vocês, não tem como, é impossível. Agora, outro atraso enorme de vida é a comparação. Quem nunca se comparou? Quem nunca atira a primeira pedra? Você olha a vida do outro e começa a achar que a sua vida tá atrasada. Só que a verdade é que você tá comparando os bastidores com o palco, e isso suga, rouba a nossa alegria, rouba a nossa identidade. Você fica olhando para a grama da sua vizinha, enquanto isso você tá deixando de cuidar, de regar o seu próprio jardim. Então a comparação, às vezes a gente pensa que vai nos acelerar, mas não, acaba paralisando. Então a comparação é uma das maiores fontes de infelicidade. Não se compare. Gente, eu já perdi tanto tempo me comparando com tantas pessoas, querendo ser quem eu não sou, querendo viver uma vida que não é a minha vida. Então, quando eu comecei a trabalhar isso na minha vida, muitas coisas mudou. E se a gente for pensar, é muito injusto, sabe? Quando a gente começa a ficar se comparando com outras pessoas, porque cada um tem a sua história, tem as suas experiências, tem a sua criação, tem a sua própria vida. Mas uma coisa, uma chave que vira na nossa mente é quando a gente começa a se contentar, o contentamento com aquilo que você tem, com o que Deus te deu, e começar a observar, começar, sabe, a ser grato mesmo, e você vai
vai ver que a gente tem tanto para poder agradecer em vez de ficar reclamando, comparando com outras pessoas. E as pessoas, geralmente, principalmente nas redes sociais, elas mostram o que elas querem mostrar. É apenas um recorte. Geralmente as pessoas não mostram a realidade. Você já prestou atenção, por exemplo, que você vê um casal que eles parecem ser assim, perfeito. É perfeito mesmo, mas aí você fica sabendo que aquele casal se separou, porque a verdade é que eles mostravam o que eles queriam mostrar, mas dentro de casa, aquele famoso ditado, entre quatro paredes, ninguém sabia o que estava acontecendo, e aí você começa a ficar comparando o seu casamento, os seus filhos, a sua casa, ficar comparando tudo com o jardim de outra pessoa, igual eu te falei, comparando a sua vida com a vida de outras pessoas, e você acaba sendo muito ingrata com aquilo que Deus te deu, com aquilo que você tem. Se inspire em pessoas, mas não se compare, porque você cada vez vai se sentir mais infeliz, mais ingrata, sabe? A gente começa a ficar alimentando sentimentos negativos, e quando você vai ver, você está totalmente paralisada. Não se compare, isso é um desperdício de vida, e eu falo isso com experiência própria, viu? Outra coisa que atrasa a nossa vida é ficar procrastinando decisões difíceis. A procrastinação é algo que você sabe que você tem que fazer, mas você acaba adiando para depois, e geralmente isso traz uma grande frustração, porque não é algo que você não precisa fazer, você sabe que você precisa fazer. E às vezes a gente fica empurrando com a barriga mesmo, sabe? Empurrando aquelas conversas, aquelas escolhas, aquelas mudanças que no fundo a gente já sabe o que precisa fazer, mas a gente fica deixando para depois eu faço, depois eu resolvo, e quando vai ver já passou meses, já passou até anos, e a gente tá deixando para depois. Só que tudo aquilo que a gente não decide, alguém vai decidir por nós. Sabe quando a gente tá em cima do muro? Na verdade a gente já tomou a decisão, sempre a gente já tomou a decisão. Outro atraso também de vida que parece ser muito silencioso é viver cheio de distrações. Não sobra tempo para você pensar, para você sentir, para você ouvir a voz de Deus. Você tá distraída o tempo todo, sabe? A sua mente tá muito cheia, tá ocupada. E hoje uma das maiores fontes de distração é o celular. O celular tá com a gente o tempo todo. Realmente o tempo todo, viu? Então eu vou até fazer um vídeo aqui detalhando, falando mais sobre isso, porque é algo que eu quero falar aqui nesse canal. E por último, um dos maiores atrasos que eu cometi demais, e talvez você também, não confiar em você mesma. Foram tantos projetos e sonhos que eu nunca tirei no papel. E eu percebo que a falta de confiança em mim mesma sempre foi um atraso de vida, porque foram muitos sonhos, projetos que eu nunca tirei no papel, por sempre achar que eu não dava conta, que isso não era pra mim, por achar. Puro achismo, que eu não dava conta, que eu não sei falar, que eu não tenho estratégia, que eu não tenho isso, não tenho aquilo. Percebe que a gente tá sempre focando na falta e não naquilo que a gente já tem? E eu sempre me lembro quando na Bíblia fala dos 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que um menino ele tinha e foi o suficiente para a multiplicação acontecer. Às vezes o que nós já temos já é o suficiente, mas a gente fica esperando ter tudo. E a gente nunca vai ter tudo. Igual esse canal no YouTube, eu decidi começar, mesmo achando. Achismo. Eu não sei falar, as pessoas não vão querer me ouvir, as pessoas não vão gostar de mim, do meu conteúdo, mas tá tudo bem, eu preciso gostar. E eu tô gostando muito de estar aqui com vocês, gravando vídeo, e eu amo me escutar, sério, muitas pessoas não gostam, mas eu gosto de eu mesmo escutar os meus vídeos, eu fico percebendo onde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar, eu percebo que às vezes eu tenho muitos vícios de linguagem, algo que eu preciso trabalhar também, mas a gente precisa começar, e eu já perdi muito tempo, eu já desperdicei muito tempo da minha vida, e eu não quero continuar fazendo isso, sabe? Porque eu não sei quanto tempo de vida eu ainda tenho, mas uma coisa eu sei, cada dia que passa é um dia a menos de vida, e eu decidi, igual eu falei no último vídeo com vocês, a palavra para o meu ano de 2026 é intencionalidade. Eu quero viver uma vida com propósito, uma vida com intencionalidade em tudo na minha vida. Então não fique perdendo seu tempo não acreditando naquilo que Deus já colocou no seu coração. Talvez é algo, uma sementinha, mas se você regar essa sementinha ela vai crescer, ela vai se tornar uma grande árvore e vai produzir frutos, e frutos que vai alimentar muitas pessoas. Você precisa simplesmente decidir e não fique confiando na sua própria força. Deus, ele vai te sustentar, ele vai te dar direcionamento, ele vai te dar estratégia. Você precisa apenas dizer sim e se movimentar, ter ação e confie.
Então não fique duvidando de você o tempo todo, achando que você não dá conta, que você não é o suficiente, que você não é capaz, que isso não é pra você. Isso faz você desistir antes mesmo de você tentar. E quando você desiste sem tentar, a vida tá acontecendo e não tem como você recuperar esse tempo perdido. E a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder, de amor e equilíbrio. O medo, ele nos paralisa, mas a confiança em Deus nos faz movimentar. Porque enquanto você espera se sentir pronta, percebe que é um sentimento, a vida ela tá acontecendo e não tem como mais você recuperar esse tempo. E talvez hoje seja um bom dia para você olhar para você mesma, sabe? Com verdade, com sinceridade e analisar o que está atrasando a sua vida. Você está desperdiçando a sua vida, o seu tempo. E não é pra você ficar se culpando, mas é pra você decidir fazer de forma diferente. Gostou desse vídeo? Já compartilha com uma amiga que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.